bem-vindos, bem-vindas à família CEF. A gente tem feito essas atividades gratuitas para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais o CEF. Então, a gente já fez uma maratona da Sistêmica, onde teve os dias, né, com palestrantes da Sistêmica. A gente teve da infância e adolescência. E agora a gente está fazendo, então, uma maratona das terapias comportamentais contextuais. Essa abordagem é uma abordagem relativamente nova no Brasil. E qual seria o escopo, né? O que envolve as terapias comportamentais contextuais? Quando vocês ouvirem falar de ativação comportamental, de práticas de mindfulness ou atenção plena, de terapia de aceitação e compromisso, teoria das molduras relacionais, a psicoterapia analítica funcional, terapia focada na compaixão, terapia comportamental integrativa de casal e terapia comportamental dialética, é dentro desse escopo das terapias comportamentais contextuais, ok? Só para situar, então, de que lugar que a gente vai falar. Nesses 3 dias, então, a gente vai ter 3 palestrantes diferentes, um melhor que o outro, vocês vão gostar bastante. Quem já conhece vai matar a saudade, quem não conhece, tenho certeza que vai se encantar pela proposta. Então, hoje, a gente vai... e o que está aqui como pano de fundo são dos cursos que a gente está tendo no CEF. O curso de especialização, esta semana as vagas já estarão preenchidas, enfim, vagas lotadas, que é de especialização ou aperfeiçoamento nas terapias contextuais, mas é um curso que tem muitos workshops, então fiquem atentos aos workshops que vão ter ao longo do ano. E o primeiro é com Robin Wasser, que, como dizem, é uma das melhores treinadoras, ou a treinadora dos treinadores, quando se trabalha com terapia de aceitação e compromisso. Esse vai ser em setembro, então. E hoje a gente vai ter a presença da Vanessa Stechol, da Cláudia Munhoz e do Adriano Fantini. Então, a gente vai começar com a Vanessa. Deixa eu aqui preparar a tela para a Vanessa poder começar. Acho que consegui. Aí a Vanessa vai compartilhar. A Vanessa, então, ela é psicóloga formada há 30 anos, didata em dinâmica dos grupos pela SBDG, especialista em gestão de pessoas e especialista em terapias comportamentais contextuais também. A Vanessa, ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a validação como ferramenta para a relação terapêutica. Então, a validação é uma das habilidades essenciais da terapia comportamental dialética. Vanessa, por favor. Então, estou aqui compartilhando a minha tela. Vou botar aqui. Ok? Tá bem aí, Mara? Estão vendo bem? Ok, bem bonita. Tá. Então, é um prazer para mim estar aqui, né? E estou aqui nervosa com o meu professor, o Adriano, o meu supervisor, né? Ai, meu Deus! E com a Cláudia também, minha colega querida do núcleo, com a Mari. Então, estou aqui muito mindfulness, né? Para esse momento, assim, muita respiração. Para estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês sobre a validação como uma das principais ferramentas, então, para a relação terapêutica. E eu quero começar, então, trazendo a primeira expressão, né, que nos remete a elementos compatíveis com a validação, trazidas por Skinner, no livro Ciência e Comportamento Humano, né? A primeira edição foi escrita em 1979, essa é uma edição de 2003, onde ele traz, então, esse termo da audiência não punitiva, né? Então, no capítulo onde ele fala das agências controladoras, ele traz, então, a psicoterapia também como uma agência de controle e traz, né, que o cliente também percebe o terapeuta como mais um membro de uma sociedade que exerce controle. Então, é muito importante que o terapeuta se coloque em uma situação diferente dessa, de controle. Né? E como é que, então, que ele vai fazer isso? Né? A partir da não crítica, não apontando erros, evitando qualquer sinal de contra-agressão quando vem uma crítica, uma ofensa, né, do próprio terapeuta. E com isso, então, vai fazendo com que o cliente vá se sentindo
menos culpado, menos pecador e vá conseguindo ter uma maior abertura para o processo terapêutico, né? Então, é importante trazer assim, o primeiro termo, né, dos estudos das terapias comportamentais que o Skinner traz. Então, ele diz, né, que à medida, né, que o terapeuta gradualmente vai estabelecendo essa audiência não punitiva, também vai havendo uma redução drástica pelo controle excessivo. E aí a partir da relação terapêutica, aqueles comportamentos antes punidos da pessoa vão reduzir e aí ele pode então se mostrar de forma mais aberta, né, de forma menos julgadora. Okay? E então, evoluindo para as terapias comportamentais de terceira geração, o terapeuta então valida os aspectos dolorosos, as experiências internas dolorosas e os sentimentos difíceis, né, como aspectos legítimos da condição humana que somos todos, né? Todos somos seres humanos, todos temos sofrimento, todos sofremos, todos temos emoções difíceis, dolorosas, e essa então é a nossa condição como ser humano. E dentro das terapias comportamentais contextuais ou de terceira geração, como a Mara falou antes, eu vou estar focando mais então na terapia comportamental dialética, né, na DBT, que foi uma terapia desenvolvida por Marsha Linehan, em primeiro momento para tratamento de pacientes cronicamente suicidas com transtorno de personalidade borderline, e que vem sendo hoje, então, ampliada, né, para outras condições de desregulação emocional, como quadros de dependência química, transtornos de depressão, transtornos alimentares ou outros transtornos, né, de personalidade. E onde usa elementos de mindfulness, análise do comportamento, terapia cognitiva e a filosofia comportamental dialética, que é o equilíbrio entre aceitação e mudança para todos termos uma vida, né, que vale a pena ser vivida. E dentro dessa filosofia, né, dialética, entra então o estilo também do terapeuta, né? Porque a gente está entre né, os dois polos de aceitação e mudança. E a Marsha Linehan então diz que no momento em que existe aceitação, poderá haver a mudança e vice-versa. E o que nos remete a esse processo de aceitação? Há uma comunicação, uma postura do terapeuta, um estilo do terapeuta validante, muita validação. E também, quando a gente fala de mudança, a gente fala de solução de problemas, e aí requer do terapeuta um estilo, então, de comunicação e de postura mais irreverente. Então, a comunicação do terapeuta também é dialética, quando a gente trabalha com a terapia comportamental dialética. Às vezes, numa comunicação mais validante e outras mais irreverente, para que o nosso cliente possa, então, encontrar novas formas de agir, novos comportamentos e aí ampliar, então, o seu repertório comportamental. Mas, para isso, ele precisa também de muita validação, né? De muita aceitação da sua dor, do seu sofrimento, dos seus pensamentos, para poder, então, encontrar essa abertura para essa mudança. Então, a validação possibilita construir esse elo, essa aliança forte entre terapeuta e cliente, né? E assim facilitar o contato e a permanência de experiências desconfortáveis e dolorosas. Então, isso faz com que o cliente evite cada vez mais a esquiva, né? Que é a dificuldade de entrar em contato, né, com essas experiências dolorosas e difíceis da vida. Então, a partir dessa postura validante do terapeuta, se estabelece essa aliança forte. Então, a validação é a habilidade de olhar a experiência do cliente de forma não julgadora, encontrando sempre a validade essencial das suas respostas, de forma empática e compreensível.
Então, é muito importante esse olhar, né, e essa perspectiva validante. E eu adoro essa frase, né, da Marshallina: validação é encontrar o grão de verdade na perspectiva da outra pessoa ou situação. Então, todos têm um grão de verdade, né? Todos têm uma razão, todos têm uma história que justifica algo que acontece na vida dessa pessoa. E é muito importante, então, a gente, como terapeuta, poder encontrar esse grãozinho. Às vezes pode ser mínimo, às vezes pode ser menor, às vezes pode ser maior, mas todos nós temos essa perspectiva de verdade na nossa história. Então, esse olhar validante é esse olhar que vai lá procurar esse grão de verdade, né, na narrativa e no que o cliente nos traz. E juntando com isso, então, a Marshallina apresenta os 6 níveis de validação, né? Então, o primeiro nível, ela diz que é importante tu iniciar a tua relação com o cliente prestando muita atenção, né? Numa postura de muita atenção plena, de muita consciência plena, assim, demonstrando interesse, escuta, com muita observação, né? Não fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas podendo ter esse contato visual e se sentindo, né, e mantendo-se focado em relação ao cliente, né? O segundo nível é reflita o que captou, né? Que é a nossa capacidade, então, de parafrasear, né, de repetir e a partir do que a gente está escutando, se certificar que o que a gente está escutando é realmente o que a pessoa está dizendo, né? Então, assim, em um tom de voz e com palavras não julgadoras, poder se certificar: bom, o que tu está me dizendo é isso, 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 o que eu então estou entendendo é isso mesmo que tu está querendo me dizer, né? Que quando alguém faz isso com a gente se sente escutado, né? Então, isso é muito bom, né? Quando a gente percebe que o outro está nos escutando, está nos entendendo e está assim, fazendo esse esforço para entender realmente a nossa verdade. O terceiro nível, então, é leia mentes, que a gente possa ser sensível ao que o outro está dizendo, prestar atenção à expressão facial, à linguagem corporal, não só a comunicação verbal, mas a não verbal também, né? O que esse cliente está nos dizendo com a postura, com a forma que ele está falando, porque sempre tem essa comunicação não verbal. E a gente poder ajudar, inclusive, o nosso cliente a nomear, porque às vezes ele tem dificuldade de nomear e de definir o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Então, nós, terapeutas, podemos ajudar o nosso cliente de forma validante a fazer isso. Sempre em forma de pergunta, né? Por acaso o que tu está dizendo ou sentindo não seria tristeza? Ou tô te olhando e tô sentindo que tu está incomodado, é isso mesmo? Então, sempre poder, né, ajudar o cliente a nomear, né, a dar sentido para as coisas que ele está pensando ou sentindo. O quarto nível, então, é compreenda, busque entender, mesmo que não aprove o que o outro está sentindo, pensando, de acordo com a história pessoal. Todos nós temos uma história e todos nós temos questões que a gente traz conosco, seja de componentes biológicos ou de componentes sociais, ambientais, e isso faz parte do nosso comportamento hoje. Se hoje a gente tem um determinado comportamento, ou se hoje a gente apresenta algum tipo de dificuldade, dentro da perspectiva da DBT, tem muito a ver com questões biológicas e ambientais. Então, tem que considerar isso. É muito importante escutar a história dessa pessoa com muita atenção, né? Reconheça o válido, demonstre, então, que entende os pensamentos, os sentimentos e ações que vêm, né, das pessoas. E às vezes até poder dizer assim, quando for realmente verdadeiro, né, assim, eu acho que se eu tivesse no teu lugar, provavelmente eu sentiria a mesma coisa. Ou também eu ficaria com muita raiva, ou ficaria muito triste frente às situações que tu tem vivido, né? Então, poder expressar também
né, validando os sentimentos, os pensamentos e as emoções, né, do cliente. E o último nível, então, mostra igualdade, né, não rebaixa assim nem outra pessoa, que é tu poder transmitir assim que tu realmente acredita que a pessoa tem capacidade de resolver os problemas dela, resolver os seus conflitos, que ela tem capacidade de ter outros tipos de comportamento, né? Então isso é muito importante, que tu tá disposto ali a ajudar, tá junto, né? E não ficar na defensiva. Então, se colocar como parceiro mesmo nessa jornada, né? De cura e de ampliação, né, de repertório de comportamento. E, então, validar na perspectiva da DBT não significa concordar ou aprovar o que o outro está fazendo, dizendo ou sentindo, né? Significa tu escutar, tu entender de uma forma não julgadora, né? Sempre baseando nos fatos de cada situação. Então, o válido é o que é relevante e significativo para aquilo, né? Então, assim, que a gente possa validar realmente aquilo que é válido. E porque tem coisas, às vezes, que não são válidas. Então, eu posso validar, eu devo validar o sentimento, a emoção, né, os pensamentos das pessoas, mas eu, como terapeuta, eu não posso validar uma pessoa ter uma tentativa de suicídio, querer se matar, querer se autolesionar. E esse comportamento não é válido, mas o que ele sente até chegar nesse comportamento, isso sim é válido. E isso é importante, eu poder, né, a partir desses 6 níveis de validação que a DBT traz, poder comunicar isso, ok? A emoção, ok? O pensamento, ok? O sentimento, mas não ok esse comportamento. Né? E desse comportamento a gente vai fazer algumas combinações e é desse comportamento que a gente vai buscar, né, usar outras habilidades e poder transformar. Então, de acordo com Álvares, o contexto da relação terapêutica, né, é um lugar que a pessoa pode ter novas experiências, né, que ela pode ter experiências corretivas e que a pessoa possa, então, reaprender outras formas de tratar os seus problemas, né, e isso parte de aceitar as suas dificuldades, os seus sintomas, e não de eliminar. Né? De novo, então, assim, no momento em que eu aceito, eu posso transformar, eu posso mudar. Então, a aceitação é um passo antes da mudança, assim como a mudança também acontece a partir desse processo de aceitação. Essa é a grande dialética, né? Então, ao validar o ponto de vista do cliente, o terapeuta aceita o que ele traz para a sessão e permite que ele seja espontâneo e livre para expressar os pontos de vista dele. Então, ele não vai ser punido, ele não vai ser controlado, ele não vai ser julgado, né? Porque ele tem uma escuta validante ali do terapeuta, um terapeuta que escuta, um terapeuta que consegue nomear o que ele está sentindo, um terapeuta que consegue se colocar no lugar dele, dizer que, bom, se eu tivesse aí, talvez eu sentisse a mesma coisa, né? Um terapeuta que valida as emoções, os sentimentos, que escuta a história e que consegue compreender por que as coisas chegaram onde chegaram, né? E um terapeuta que acredita que ele possa realmente fazer a mudança e ter uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, é encontrar o válido na vivência do cliente, né? E poder, então, ampliar esse repertório. E, para mim, essa figura diz muito, então, né? E dentre as estratégias de aceitação, destaque-se, né, a validação como ferramenta terapêutica central. Porque isso foi o que aconteceu comigo, no momento em que eu entrei em contato com as terapias comportamentais contextuais e eu me senti validada, para mim ali se estabeleceu a confiança com o terapeuta. E aí eu consegui, então, estabelecer uma relação de intimidade, entendendo como intimidade a tua capacidade de falar do teu sofrimento, de falar das coisas mais dolorosas da tua vida, né? E ter certeza que ali tem alguém que está te escutando e que vai te acolher
e que não vai te julgar e que vai junto contigo nessa caminhada. Então, para mim, esse tema ele é muito especial, porque realmente fez toda a diferença, assim, e foi uma das formas que eu me apaixonei, assim, pelas terapias comportamentais contextuais, quando eu senti isso, né, da minha terapeuta, todo o processo de validação, e aí, né, essa aliança forte, esse engajamento, meu engajamento com o processo terapêutico, foi o possível para mim poder fazer, né, essas formações necessárias. Então era isso, assim, dentro do tempo que eu tinha, não sei como é que tá, acho que eu consegui cumprir aí meu tempo, né, espero que tenha sido útil para vocês me escutar, né, então muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Vanessa. E que lindo falar tanto da parte teórica quanto da parte vivencial da validação. Obrigada, querida. Lembrando para quem está assistindo, no final a gente vai ter as perguntas. Eu já anotei a pergunta da Silvia e do Vinícius e a gente retoma a discussão depois no final, tá bem? Podem ir colocando ali no chat que depois a gente vai conversar. Bem, agora então, a gente tem o privilégio de ouvir a doutora Cláudia Munhoz, ela é psiquiatra, especialista em dependência química pela Unifesp, especialista em terapias comportamentais contextuais pelo CEF, e ela tem a formação na terapia comportamental dialética. O tema que a doutora Cláudia vai falar é sobre coaching telefônico, e antes de eu falar do nome, só para trazer uma experiência. Teve há pouco tempo o congresso da SBS Mundial e havia vários estudos acerca do coaching telefônico como uma ferramenta muito importante de trabalho. E aqui, e no CEF, enfim, a nossa representante, quem mais gosta de estudar e trabalhar acerca disso é a Cláudia, então, que vai falar, então, sobre aumentando a aliança terapêutica e diminuindo condutas, problemas com o coaching telefônico. Cláudia. Obrigada, Mara. Eu pensei que no final tu fosse falar que vai ter um coffee break, mas vão ser só as perguntas, né? Se fosse presencial, a gente ia para o cafezinho, mas tá bem. Bom, vou compartilhar então a tela. Então, gente, obrigada pela apresentação, Mara. Também obrigada, Vanessa. Foi linda a tua apresentação. E eu vou falar um pouquinho sobre coaching telefônico, então. Acho que tem tudo a ver o tempo que a gente tem para falar, porque o coaching é uma intervenção muito rápida e rasteira, né? E é um dos pilares da terapia comportamental dialética. Então, vamos lá. Bom, a minha fala vai ser, então, como a Mara falou, do uso dessa ferramenta da DBT para aumentar a aliança terapêutica entre o cliente e o terapeuta que o assiste e diminuir condutas problema, tá? Bom, vocês vão ver que as ilustrações que eu usei são todas de um artista chamado Roy Lichtenstein, que eu acho que ele já fazia coaching telefônico com o terapeuta dele nessa época. Todas as pinturas dele são de mulheres ao telefone ou chorando, tá? Então, assim, provavelmente tinham desregulação emocional e eu espero que elas estivessem fazendo um suporte telefônico com os seus terapeutas. Bom, o coaching telefônico é um suporte telefônico, tá? Que ocorre dentro da terapia comportamental dialética, é uma das ferramentas da terapia comportamental dialética, e como a Vanessa bem colocou, essa vertente terapêutica foi, então, inventada pela Marsha Linehan, né, que é maravilhosa. O coaching telefônico, ele ocorre, né, como é que funciona? O cliente, dentro do protocolo da DBT, que é uma linha terapêutica bastante protocolada e rígida, e isso às vezes pode soar um pouco aversivo, mas na verdade não é. Esses clientes que procuram essa vertente terapêutica,
são muito bem assistidos com a questão dos limites, né? Então, por mais que ocorra essa questão mais rígida e protocolar da DBT, normalmente os clientes se dão muito bem e se sentem assistidos de uma forma muito completa, assim, pela equipe e pelo terapeuta individual, tá? Então, o coaching é uma dessas ferramentas que se encontra dentro da DBT, e associado a um longo e intensivo tratamento necessário para avaliar a conduta problema. Evidentemente, o coaching, ele não ocorre sozinho, né? Ele é uma parcela ali dentro de todo o protocolo da DBT, que inclui a terapia individual, que inclui o grupo de treinamento de habilidades, que inclui as reuniões de equipe, né, desses terapeutas, supervisão de equipe, pode ocorrer atendimento psiquiátrico para esse paciente. Então, uma das ferramentas é o coaching, aliado a todas essas características da DBT. Então, o coaching, ele pode ser usado para reduzir as condutas problema. Por quê? As condutas problema são condutas disfuncionais das pessoas, né? Que podem cursar com, por exemplo, uso de substâncias, compulsão alimentar, agressividade física, entre outras coisas. Então, a desregulação emocional, ela é um fator que pode ocorrer com qualquer pessoa, mas, evidentemente, em certos casos ocorre de uma forma mais intensa, tá? Então, quando a Marcia criou a DBT, primordialmente, então, foi para o transtorno de personalidade borderline, inclusive ela tem essa enfermidade, né? E talvez ela tenha conseguido de forma tão genuína criar essa vertente, tanto pelos neurônios dela, evidentemente a capacidade mental dela, como também pela capacidade de se ver sentindo os sintomas, né? Ninguém mais do que a própria pessoa que está sentindo o sofrimento para poder expor de forma mais verossímil, né? Mesmo que a gente tenha a parte técnica e leia muito, os clientes são muito verdadeiros no discurso enquanto eles estão falando dos seus sintomas, tá? Então, isso tem que ser muito valorizado. E o coaching, ele surgiu como uma alternativa dentro da DBT para esse suporte ao cliente, tá? Então, assim, durante o treinamento de habilidades, durante a terapia individual, esses clientes, eles conseguem aumentar o repertório de habilidades que eles têm para lidar com situações adversas, né? São clientes que têm, muitas vezes, uma hipersensibilidade a estressores e que acabam indo para um comportamento que até então era o mais conhecido para eles, que normalmente são comportamentos mais de prejuízo, tá? Que podem cursar até com condutas de risco. Então, quando o coaching telefônico entra, esse cliente, ele é incentivado a usar as habilidades que ele já aprendeu ou está em aprendizagem no treino de habilidades e na terapia individual, tá? Então, o que se viu, né, que ocorria uma redução desses comportamentos porque o cliente ele vai ligar para o terapeuta antes de fazer a conduta problema, e com isso, nos pacientes com personalidade limítrofe, que são os pacientes borderline, houve uma melhora da sobrevida, né, uma melhora tanto de diminuição de internação hospitalar, quanto uma melhora da qualidade de vida desses pacientes. Bom, como é que o coaching vai funcionar assim, né? Ele vai quer dizer, eu estou falando como se fosse uma pessoa, né? Mas é o terapeuta, né? Que vai fazer essa checagem do humor do seu cliente nesses minutos, tá? Que ele está falando com o cliente. Vai promover nessa ligação um ambiente seguro para esse cliente poder se sentir assistido, né? E confiável esse ambiente. Vai poder colocar barreiras para continuar o tratamento. Então, o coaching é uma intervenção tanto para evitar uma conduta problema, como também para dar boas notícias. Não quer dizer que o terapeuta ele vai ser assolado toda vez por uma ligação com um problema, não é isso. Mas muitas vezes o coaching também pode ser para um cliente dar uma notícia boa, né? Que a terapia está funcionando, ou que esse cliente conseguiu usar uma habilidade e não ter uma conduta problema. Também vai trabalhar com o aumento da motivação, né? Por isso, coaching. Então, é um reforço, assim, para esse cliente poder usar as habilidades que ele já vem trabalhando. E diminuir a resistência ao tratamento.
é uma questão de repetição, assim, né? Muitas vezes o cliente fica mais resistente a ligar para o terapeuta ou não cumpre ali o que foi contratado de acionar o terapeuta antes da conduta problema, mas é exatamente essa intervenção do terapeuta antes do cliente ter a conduta problema que vai reforçar um comportamento mais efetivo, né? No sentido de melhorar a saúde desse cliente e ele evitar ter essas condutas que promovem prejuízo. Bom, vocês estão vendo, né? Todas estão ligando para alguém. Então, eu espero que seja fazendo coaching telefônico. O que acontece? Como o coaching telefônico é bem circunscrito e, tipo assim, redondinho, né? Como é que funciona? O cliente sabe que tem que acionar o terapeuta antes da conduta problema, tá? Se o cliente, vamos dar um exemplo assim de um cliente que tem problema com o uso de substâncias. Se o cliente, ele sabe que tem que acionar antes da conduta problema, que seria usar substância. Mas aí ele não aciona o terapeuta e ele usa a substância. Então, nesse momento, ele não cumpriu o que foi estabelecido com o terapeuta. Tá? E aí, evidentemente que se ele ligar para o terapeuta depois de ter cometido a conduta problema, o terapeuta não vai atender. Por quê? Porque se atende, esse cliente, vamos supor que ele tenha ingerido uma grande quantidade de álcool, né? Primeiro, como é que eu vou ter uma conversa com um cliente que está totalmente alterado, não está sóbrio, né? Então, isso pode reforçar a conduta problema, inclusive. O não cumprimento dessa regra, né, de se entrar em contato antes com o terapeuta, antes dessa conduta, desse comportamento disfuncional, vai instaurar um período de 24 horas nas quais o cliente não vai falar com o terapeuta. Tá? Aí talvez surja uma dúvida assim, tá, mas o cliente está com risco de vida, né? Ele ingeriu uma grande quantidade de medicação, como é que vai ser? Então, ele não vai falar com o terapeuta? Calma, tá? O que a gente quer é que os clientes fiquem vivos. Então, evidentemente, a família vai acionar o terapeuta. Esse cliente, ele não tem condições de falar com o terapeuta, né? Por exemplo, se houve uma sobredose de medicação, é uma pessoa que está com a consciência alterada, pode estar mais letárgico. Então, assim, não tem como a gente, enquanto terapeuta, manejar esse cliente após ter tido uma conduta de risco. Mas, claro que a família vai acionar, e aí os trâmites para levar para uma emergência, para, né, avaliar num pronto atendimento, para uma internação hospitalar, vão ser negociados com a família, tá? Então, isso é bem rígido, assim, ó. Ligou depois da conduta problema, não é coaching, tá? Então, assim, é um reforçador da conduta problema. Tem que ser antes da conduta problema, até para esse cliente saber que ele tem o terapeuta como ferramenta. O coaching é uma ferramenta para ele não recair, por exemplo, no uso de substância. Ele tem que ligar antes, tá? Ele ou ela, né? O cliente ou a cliente. Então, essa regra vai fazer com que esse cliente, ele use as habilidades que ele está treinando, né? Entre essas sessões de coaching telefônico, tanto no grupo de treinamento de habilidades, em DBT, quanto na terapia individual. E aí impedir que essa conduta seja realizada, né? A conduta problema. Essas intervenções, e outra, né, pessoal, assim, as intervenções são curtas, tá? A gente não fica, tipo, 1 hora com o cliente fazendo coaching telefônico. Isso não é coaching telefônico, tá? Tipo, a terapia é no outro horário. Tá? Então, assim, são intervenções breves de no máximo 10 minutos, né? Onde esse paciente vai ligar para o terapeuta e vai ter, durante a ligação, o reforço de se usar as habilidades, né? Muitas vezes é um cliente que vai ligar numa situação muito estressora e às vezes não tem nem noção do que pode usar de habilidade, e o terapeuta ele está ali para poder ajudar esse cliente a usar as habilidades já aprendidas, tá? Então, essas intervenções telefônicas, elas promoveram, né, segundo vários estudos, uma diminuição dessas condutas disfuncionais e uma maior regulação emocional dos pacientes, né? Normalmente no pacientes com transtorno de personalidade borderline. Mas, claro, a DBT é um enfoque terapêutico usado para diversas coisas. Ele, de início, a DBT foi primeiro criada, né, para pacientes de transtorno de personalidade borderline, mas
há muito tempo já é uma linha terapêutica usada para diversas patologias. Então, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, dependência química é o que tem de mais novo, assim, para manejo de pacientes com transtorno por uso de substância, entre outras enfermidades. Então, aqui eu coloco transtorno de personalidade borderline, mas se estende para essas outras sintomatologias, né? Bom, essa possibilidade de poder acionar o terapeuta nesses momentos de estresse, de muito sofrimento psíquico e às vezes físico, e de muita instabilidade emocional, tem uma grande importância na solidificação tanto do vínculo terapêutico, né? E esse aumento do vínculo terapêutico vai possibilitar tanto uma maior adesão desse cliente ao tratamento, tá? Então, é um cliente que a gente tem que pensar assim, né? Quando a DBT foi criada, a população para a qual a DBT trabalhava era o transtorno de personalidade borderline, que são clientes com sofrimento psíquico imenso, né? E é um padrão de cliente que normalmente passou por vários profissionais, né? Fez terapia com várias pessoas, usou medicamentos e fez tratamento psiquiátrico com vários psiquiatras. Então, é uma população que até então tem muita dificuldade de vínculo e de adesão ao tratamento, né? Porque em se tratando dessa população, uma população para a qual não existe um fármaco específico, tá? Então, às vezes é muito difícil, né? Porque o cliente vai à consulta e às vezes, quando há indicação de fármaco, a gente vai lançar mão, por exemplo, de um estabilizador ou de um antipsicótico, mas não é um fármaco específico para essa enfermidade. Então, a DBT surge como um tratamento específico para essa enfermidade e a ideia é que esses pacientes, conforme eles foram aderindo ao tratamento da DBT, se viu que havia uma redução das hospitalizações desses pacientes que também tinham um histórico de múltiplas hospitalizações por quadros de risco de suicídio, tentativa, entre outras indicações, né? Então, além de promover uma maior adesão ao tratamento, o coaching ele vai promover também um maior controle das crises. Porque no momento que o cliente sabe que ele vai acionar o terapeuta antes de ter a crise, ele consegue se antecipar, né? Quando ele começa a se sentir mais vulnerável e mais desconfortável, ele já se antecipa. A ideia é esse cliente poder usar as habilidades, mas também poder recorrer ao terapeuta em caso de sofrimento mental ou, né, imediatamente antes de cometer essa conduta problema, como um suporte para evitar também que ele recaia nessa conduta problema, tá? E isso possibilita uma maior estabilização desse cliente, porque ele vai ter uma melhora da bagagem, assim, de habilidades, né? Desse repertório de habilidades que ele vai poder usar nesses momentos que ele está mais vulnerável e não pender para uma conduta que não é habilidosa, que seria esse comportamento mais disfuncional. Bom, o coaching, então, né, revisando aqui, vai promover uma maior administração das crises, promove uma redução no número de hospitalizações, principalmente desses clientes que têm transtorno de personalidade borderline, vai promover uma adesão maior ao tratamento, porque existe um fortalecimento desse vínculo, né, e a possibilidade desse cliente confiar no terapeuta, confiar no tratamento, um maior vínculo com o terapeuta, e esse terapeuta ele entra na rede de suporte ao cliente, né? E uma diminuição de períodos de desregulação emocional e desestabilização. Gente, é isso. Obrigada. Fico para o final ali para as perguntas. Muito obrigada, Cláudia. E é um recurso tão importante mesmo, né? Que bom que as pessoas estão olhando mais para isso e, claro, utilizar da maneira adequada. Então, agora a gente vai para o nosso terceiro palestrante, que
que é o Dr. Adrián Frantini, de Córdoba, da Argentina. Ele é médico psiquiatra, diretor do Centro Validar e coordenador do programa DBT Córdoba. O Centro Validar é um centro incrível que tem terapias comportamentais contextuais também, tem terapia comportamental ética. E o Adrián vai falar sobre a exposição emocional na terapia comportamental dialética. Adrián, querido. Bem, vou começar. Que medo que eu tenho. Obrigado, Mara, Sefi, Vanessa, Cláudia, pelo convite. Aqui vemos a Pepi também. Olá, Pepi. Olá, Mariana. Bem, ok. Eu tenho que falar, minha fala é de exposição emocional em DBT. Vou compartilhar a pantalla. Um segundo. Para quem não se deu conta, eu sou argentino, sim, eu não sou brasileiro, sim, então, por as dúvidas. Ok, compartilhar tela. Eu acho que vocês... Está bem aí? Sim, tá ok. Eu Só utilizo colocar na apresentação. assim... Assim serve? Serve assim? Se vê bem ou apresentação? Sim. Bem, Tá ótimo. então, eu tenho que falar de exposição emocional na terapia comportamental dialética e também vou retomar alguns conceitos que falou Vanessa, sim? Temos que ter presente que a terapia condutual dialética é uma terapia que tem 3 pilares. Tem o pilar da prática contemplativa Zen, é uma prática, e o jeito de fazer a prática contemplativa é com a prática e ou aprendizagem de mindfulness, sim? DBT é uma terapia onde os clientes vão aprender mindfulness, sim? De um jeito prático, de um jeito mais simples, sim? Também, outro dos pilares que tem é a ciência comportamental. Há uma diferença entre a terapia centrada em esquemas, que é mais cognitiva, que também tem validez para o tratamento de pessoas com desregulação emocional, mas a DBT é uma terapia comportamental, sim? E tem a filosofia dialéctica, sim? Que é um tipo de filosofia pragmática como eixo da terapia. Então, vamos começar com a prática contemplativa Zen. Como eu falei, as pessoas vão aprender mindfulness, sim? E vão ter que aprender como observar, descrever e participar. Isto é fundamental, porque se eu quero falar sobre exposição emocional, as pessoas têm que poder observar, descrever suas emoções, sim? E a ferramenta para fazer isso é o mindfulness, bem? Então, os clientes também vão aprender no módulo de regulação emocional, quando faz treinamento, vão aprender sobre as emoções, sim? E uma das coisas que tem que aprender é o que as emoções fazem por você, sim? Então, as emoções nos motivam para a ação, sim? As emoções comunicam a outros e as emoções comunicam a nós mesmos, sim? Vamos com o ponto de as emoções nos motivam e organizam para a ação, sim? Cada emoção tem um impulso à ação que é próprio da emoção, sim? Quando nós sentimos raiva, o impulso é atacar. Quando eu estou sentindo tristeza, o impulso é retirar-me. Eu não sei como se diz em português, mas é ensimismar-me. Como eu fico uma bolinha pequenininha, como, sim? Quando eu sinto medo, o impulso, a ação do medo é freezing, fly or fight. É paralisado, fugir ou atacar. Sim? Freezing, fly or fight. Ok. Quando eu estou sentindo vergonha, o impulso é ocultar-me. Sim? Me ocultar. Então,
cada emoção tem um impulso à ação que é próprio dessa emoção. Então, os clientes vão aprender também como é o circuito, como funciona uma emoção. Então, tem primeiro o evento desencadenante, evento desencadenante que pode ser interno ou externo, bem? Depois tem as interpretações, que você pode trabalhar com isso, com a modificação cognitiva. Bem, depois tem as mudanças internas, são as mudanças da pele para dentro, tudo que eu estou sentindo, o impulso que eu tenho. Depois temos as expressões emocional, que tem que ver com a ação que eu tenho, Então, o cliente tem que poder diferenciar o impulso da ação, que é diferente da ação mesma, O cliente tem que observar com mindfulness esse impulso que tem. E nesse momento, o cliente pode escolher o que fazer com isso. E depois temos as consequências. Este é o circuito da emoção. Eu não sei se se compreende muito bem meu português. Bem, vá. Ok. Eu sinto que estou um pouco acelerado. Bem, então, como falou Vanessa, como falou Cláudia, deve ter uma terapia para pessoas que têm desregulação emocional. As pessoas que têm desregulação emocional, para as pessoas que têm isto, as emoções são um problema, Muitas condutas que têm são um jeito para regular suas emoções, ou como consequência da desregulação emocional, como se cortar, fazer sobreingesta de fármacos, consumir drogas, E você tem pessoas que são muito habilidosas em um contexto, mas não em outro, e tem que ver com que as emoções podem interferir em um contexto, nós podemos pensar que temos pessoas que são fóbicos emocionais, Quando sentem uma emoção, tem que fugir delas. Como fugem? Condutas autolesivas, consumo de drogas, sobreingesta de fármacos. Então, como falou Vanessa antes, nós temos as estratégias de aceitação e validação, onde eu não quero mudar, não quero trocar nada, São os 6 níveis de validação. E temos também, porque não só temos validação, temos validação e estratégias de mudança, Nas estratégias de mudança, vamos encontrar 4, Treinamento em habilidades, modificação cognitiva, manejo de contingências e exposição emocional, que é do que eu tenho que falar agora, Então, na DBT, todos estes procedimentos se encontram intercalados com as técnicas de validação. 4 estratégias de validação por uma de mudança. Se só valido, eu tenho um cliente que vai ficar no inferno mesmo, Então, vai ficar desesperado. Então, tenho que validar e também, por isso é a dialética, tenho que ter estratégias de mudança. Então, exposição emocional, O que significa exposição emocional? É uma exposição não reforçada a eventos que provocam emoções, enquanto que, ao mesmo tempo, bloqueia-se ou reverte as ações emocionais e tendências expressivas automáticas e desadaptativas. O cliente tem que aprender a sentir sem agir, se diz, sem ter a razão do que o impulso da sua emoção diz. Então, como vou fazer isso? DBT tem muita orientação, tem muito psicoeducação. O cliente em DBT tem que conhecer tanto condutismo e mindfulness como seu terapeuta,
nossos clientes têm que ter psicoeducação sobre as emoções, sobre como cada emoção é uma reação, sim? É como uma onda, se diz? Onda, sim? Onda que vai passar, que dura pouco tempo. Então, vamos a orientar sobre os procedimentos de exposição. Vamos a procurar um estímulo, sim, desencadeante para gerar a ativação emocional e temos que bloquear a tendência à ação da emoção, sim? Isso vai gerar um incremento à sensação de controle e vai permitir a habituação, extinção e um novo aprendizagem, sim? Por quê? Porque, por exemplo, Marshall diz que Marshall Linehan diz que com as pessoas com desregulação emocional, você tem que trabalhar como trabalha com uma fobia, que você faz uma exposição ao medo, sim, e tem que bloquear o impulso de fugir. Então, com as pessoas com desregulação emocional, você vai fazer isso que você faz como uma fobia simples, mas com outras emoções. Então, eu posso exponer, sim, a uma pessoa a que sinta vergonha sem se esconder, que sinta medo sem fugir, que sinta raiva sem atacar, sim? Então, a ideia é que com esta mesma situação vou procurar o evento desencadenante, posso trabalhar com modificação cognitiva, com as interpretações, sim? Vou precisar mindfulness para que a pessoa possa observar, sim, seu mundo interno e vamos fazer ação oposta, sim, ao impulso, à ação que a emoção tem, sim? Então, vamos bloquear o impulso à ação e temos uma habilidade que vai ser aprendida no treinamento que se chama ação oposta. O que é isso? Fazer o oposto ao que a emoção me diz que eu faça, sim? Então, se eu estou sentindo medo e o impulso é fugir, vou me aproximar a isso que eu estou sentindo medo, sim? Bem, se eu sinto raiva, o impulso é atacar, eu vou ser mais gentil com a outra pessoa, sim? Por quê? Porque o cliente em DBT tem que aprender quando se deixar ser mudado pelas emoções e quando mudar suas emoções. Então, eu lembro muito a Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra, um médico psiquiatra que esteve num campo de concentração, eu não sei como se diz em português, mas que ele fala que a liberdade fica entre o estímulo e o comportamento, sim? Entre o estímulo e comportamento fica a liberdade. Então, a liberdade fica aqui, sim? Quando eu posso escolher o que fazer com o que eu estou sentindo, sim? E algo que é muito útil é eu tenho que me perguntar se o impulso, a ação que eu tenho é efetivo ou não é efetivo para minhas metas. Mas só posso controlar meu comportamento quando eu posso observar, notar, sim, as emoções. Então, bem, isso é tudo. Foi muito rapidinho, eu acho. Mas eu gostaria de falar com as pessoas que têm dúvidas sobre isto. Eu acho que foram 15 minutos. Ok. Deixar de compartilhar. Muito obrigada, Adriana. Muito bom. Foi muito rápido, eu acho. Mas estava acelerado. Não, tá tudo certo. Tem perguntas, sim, para a gente conversar. Sim. Obrigada Todas pela as que... participação também de todo mundo que está aqui. Então, vamos lá. Para a Vanessa, para a Cláudia, para o Adriano.
O Vinícius dizendo que adorou, que ele ficaria mais horas e horas. É verdade, Vinícius, a gente poderia ficar escutando bastante, né? Tanto pela abordagem, que é maravilhosa, que hoje foi dia de DBT, quanto por eles, são especiais. Mas vamos lá, uma pergunta do Vinícius até. A validação se aplica aos eventos privados e a mudança aos comportamentos públicos? Seria assim? A validação se aplica aos eventos privados e a mudança se aplica aos comportamentos públicos? O que vocês acham? Quem quer? Eu acho que tem que responder, Vanessa, que tem que dar aula. Você tem que Eu também responder. acho. Validação é a Vanessa. Isso. Validação é Vanessa. A gente está validando, né, Adriana? A gente está validando que ela tem que responder. Nível 6. Nível 6. Eu acredito que você pode responder, Vanessa. Eu acredito. Prof, amado. Eu acho que o Adriano já falou um pouquinho disso, assim, né? Na verdade, é tudo parte de eventos privados, né? E a validação, ela realmente ela vem do processo de aceitação dos eventos privados, né? Eu não sei como é que era a mesma pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui. A validação se aplica aos eventos privados, enquanto que a mudança se aplica aos comportamentos públicos. A mudança, normalmente, ela é percebida publicamente, né? Mas ela parte dos eventos privados também, né? Então, como o Adriano falou, então, não sei, Vinícius, se era isso, assim, quando a gente utiliza a habilidade de solução de problemas, claro que a gente vai testar, vai botar em ação outras formas, né, usando outras habilidades, mas tudo parte dos eventos privados, por isso que o Mindfulness é muito importante na terapia comportamental dialética, que é a tua capacidade de perceber os teus eventos privados no primeiro momento, né? Perceber, nomear, descrever, observar, como a Adriana falou ali. Mas, sim, a mudança, normalmente, ela é percebida nos eventos públicos, né? Mas, para mim, tá muito junto, assim, né? A validação, a mudança, para mim, está tudo muito próximo, né? E tudo parte dos eventos privados. É a dialética, né? Eu não consigo olhar para um sem olhar para o outro, assim, tá muito próximo. Não sei se o Adriano quer contribuir mais, né? A Cláudia também, enfim. Eu acho que a validação e os procedimentos de mudança são para os eventos privados e os eventos públicos, sim? Você tem que validar o que é válido e não tem que validar o inválido, sim? Sempre é muito mais legal quando validamos as emoções, sim? A conduta é um pouco mais difícil, mas tanto a validação como os procedimentos de mudança servem para eventos privados e públicos. Quando você faz modificação cognitiva, está utilizando estratégias de mudança para eventos privados. Então, a ideia é que você pode fazer as duas coisas, tem que fazer as duas coisas, tanto com eventos privados como eventos públicos, sim? E o que eu gosto muito o conceito é que o terapeuta não diz o que é válido, tem que procurar o válido. Nós não damos a validez. Nosso cliente tem a validez e nós procuramos, como diz, não? Nós temos que procurar o grano, a pepita de ouro, eu não sei como... É o grão de verdade, né? O grão de verdade, sim, mas é nosso cliente quem é válido, não nós outros damos validez, sim? Por isso, o centro que eu coordeno em Córdoba se chama Validar, sim, Vanessa? Porque eu acho que a mais legal de todas as ferramentas, e sem isso você não tem nada. Nada de nada.
É verdade. Obrigada. Agora, algumas perguntas acerca do coaching telefônico, Cláudia. Uma delas, Vinícius perguntou também se tem, e outras pessoas perguntaram também, se existe um limite diário ou semanal para acontecer o coaching, um número de vezes para Boa acontecer pergunta, o coaching boa telefônico. pergunta. Então, né, na verdade a palavra é limite, tá? Existe um limite, né? Até porque senão eu não conseguiria estar falando com vocês, porque as pessoas estariam me ligando agora, entendeu? Para fazer coaching. Então, eu tenho vida além do coaching, tá? Só para deixar claro. As pessoas não estão me assolando com várias ligações. Só que como é que funciona? Como é uma coisa, é uma estrutura bem clara, o paciente fica sabendo de toda essa estrutura, né, de que ele pode contar com o terapeuta, tem uma rede de suporte que o terapeuta está inserido nessa rede, tá? Então, por exemplo, o terapeuta pode estabelecer limites, deve estabelecer limites pessoais com esse paciente. O paciente vai contatar o terapeuta antes de uma conduta problema, tá? Tipo, uma vez eu atendi uma cliente que me perguntou, tipo, qual a temperatura da água que ela podia usar no banho. Isso não é uma conduta problema, tá? Então, assim, a gente tem que verbalizar bem claramente que esse cliente vai acionar a nós antes da conduta problema que a gente vai eleger ali com esse cliente, seja uso de substância, seja automutilação, seja agressão física, seja uma própria desregulação que não curse com esses casos tão graves, tá? E o que que acontece? Esse cliente, quando ele entra para tratamento, ele está, por exemplo, no maternal, tá? Ele está no na pré-escola, né? A ideia é que ao fim, ele vai fazer o treinamento, anos ali de DBT e treinar habilidades, ele chegue a um pós-doc, tá? Então, assim, quando ele estiver no pós-doutorado ali das habilidades, ele não vai estar acionando o terapeuta toda hora, obviamente, né? E outra, ele tem uma rede de pessoas que ele pode acionar. Então, o terapeuta, ele não precisa ser a primeira pessoa, tá? Vamos supor um dependente químico, ele pode acionar o padrinho primeiro, ele pode acionar o familiar, né? E o terapeuta fica também como suporte, tá? O que a gente pode estabelecer são limites de horário também. Então, o terapeuta pode dizer, olha, até às 10 da noite eu posso fazer o coaching, depois disso, tu vai acionar a tua rede ali, que não sou eu, né? Então, na DBT, esse paciente vai ter um plano de crises que é feito no início ali do tratamento, onde vão estar listados todos os nomes dessa rede, né, e telefones, tá? Então, esse paciente não fica mal assistido, né, ele não está sozinho nessa. E tanto tem esse limite, não tem um limite por semana, tá? Mas o que eu estou te dizendo assim, que esse paciente, no decorrer dos anos de tratamento, ele vai se capacitando mais com essas habilidades a ponto de não ter que recorrer sempre ao terapeuta. Essa é a ideia da DBT, né? Não sei se eu te respondi, Vinícius, e Stephanie também perguntou. Do início ao fim do tratamento, sim, é uma ferramenta que o cliente pode ter em se tratando de DBT, ele vai ter essa ferramenta. E a outra pergunta, então, aproveitando o tema, se o coaching telefônico pode ser usado em outras abordagens que não a DBT. Olha, eu atendo ali em dependência química também, e às vezes não é no viés da DBT, né? Então, às vezes é na equipe ali da dependência química que tem outro viés terapêutico, às vezes a equipe é multidisciplinar, então tem pessoas da sistêmica, tem pessoas ali da terapia de esquemas, mas o coaching ele pode ser usado, inclusive eu estava vendo algumas pesquisas para suporte de pessoas com problema com substâncias, que não é no viés DBT, entendeu? É um formato assim que o paciente pode acionar o terapeuta por mensagem ou por ligação mesmo, antes da conduta, né? Claro que esse formato esse nome coaching telefônico foi criado pela Marsha Linehan, né? Mas assim, existe um aconselhamento por telefone, um suporte por telefone que pode ser feito em outras vertentes terapêuticas, assim, né? Claro que aí não vai ter o enquadramento ali do grupo de habilidades, da terapia individual que a DBT tem, né? Que é rica nessa parte. Mas eu já li vários artigos assim de um suporte telefônico de terapeutas que não eram DBT, né? Mas
primordialmente, é um recurso que a DBT tem, assim. Uhum. Obrigada, Cláudia. E tem uma pergunta, eu não sei como é que ficaria para vocês três, porque implica em conhecimento de uma outra abordagem teórica. Então, Esquemas. né, a Esquemas? Silvia perguntando qual a diferença entre DBT e esquemas, terapia do esquema. Mas Ok. Nós gostamos muito da terapia de esquemas, mas a terapia de esquema é uma terapia cognitiva que fala justamente de esquemas, sim? É uma terapia de base cognitiva construtivista, sim? A DBT é uma terapia condutual contextual, onde não fala muito de cognições, fala mais de condutas. Então, a nossa ferramenta é o análise funcional da conduta, ABC, antecedente, conduta, consequência, sim. Então, é uma terapia condutual com mindfulness e dentro da filosofia dialéctica, sim. Mas não é uma terapia cognitiva, sim. Mas a terapia centrada em esquemas de IA é outra terapia validada para trabalhar com pessoas com transtorno limite. Sim? Então, é uma boa terapia. Nós gostamos de terapia centrada em esquemas, mas não falamos de esquemas. Se nós falamos, e vou responder outra pergunta, nós falamos de estilos cognitivos. Sim? Quando você fala de procedimentos de mudanças, estou respondendo a Vinícius, eu acho. Quando você fala das estratégias de mudança, você pode falar de modificação cognitiva, sim? Se bem vai utilizar um pouco da reestruturação cognitiva, o principal é que o cliente tem que aprender o estilo cognitivo que tem e tem que ser treinado em pensamento dialéctico, sim? É um pouco longo, mas a ideia é que você não tem que procurar a verdade, sim? Tem que ter um pensamento dialético, onde você vai tentar procurar uma síntese, sim? E você vai sair treinado para aceitar a contradição, sim? E que não tem só uma verdade, tem muitas verdades. Então, é diferente. Isso é uma das coisas mais diferentes que tem a DBT com a TCC Standard, sim? Que eu acho muito legal. Mas se você olha o livro, desculpa, não? Se você olha o livro de Marshall Linehan, se chama Terapia Cognitivo-Conductual para Transtorno Limite, mas não é cognitiva, é mais conductual. Mas o livro se chama CBT, é uma coisa nada mais. Eu não sei se respondi para Vinícius e para a pessoa que perguntou sobre esquemas. Eu não sou especialista em terapia centrada em esquemas. Como... Mais uma pergunta, então, geral. O Matheus perguntou se a DBT tem base no behaviorismo radical de Skinner. Sim, totalmente. Totalmente, sim, totalmente. Tem que ver com os três pilares. A filosofia pragmática, dialéctica, sim, a prática de mindfulness e o behaviorismo, se diz? O sea, condutismo radical, sim. O sea, sua base no conductismo é o que faz que a terapia esteja nas terapias contextuais, sim? Digamos, isso é o que faz que esteja nas terapias condutuais contextuais. Ok. Ele continua a pergunta caso a resposta fosse não, mas como a coaching, resposta... eu fiquei pensando com a dúvida com o coaching telefônico. Quando você trabalha com EBT, tem que trabalhar com uma hierarquia, sim? A primeira hierarquia tem que ver com trabalhar com condutas que interferem contra a vida, sim? Condutas suicidas e condutas para-suicida. A segunda conduta são as condutas que interferem com o tratamento. Então, você pode ter cliente que liga muito
e também que liga pouco. E ambas situações podem ser condutas que interferem contra o tratamento, sim? E em cada situação você tem que validar, tem que avaliar e tem que fazer problem solving das duas situações. Se liga muito e se liga pouco, sim? Então, como diz Cláudia, no começo liga muito, sim, ligam, ou seja, ligam. Depois não, depois ligam pouco. Queria falar isso sobre o coaching telefônico. Eu gosto de falar muito, como vocês já... eu gosto de falar e gosto da DBT, então gosto das duas coisas. E que é bom ótimo que você escutar, né? Oi? O que é, Vanessa? Escutar, né? O Ad Grego, alguém colocou ali também. Sim. Saudade das aulas, é muito bom. Obrigado, obrigado. E, Ok. viu? O seu português é ótimo, Vinícius está dizendo. Obrigado, obrigado, obrigado. Aprendeu o obrigado. conceito de validação, Vinícius. Reforço positivo. Quanto à validação, eu Reforço positivo, sim. dizer que é uma ferramenta mágica, porque quando as pessoas entendem e compreendem, realmente ela promove mudanças, como trouxe a Vanessa. Eu, na equipe, eu trabalho com as famílias e é difícil eles entenderem, porque pela teoria biosocial são famílias invalidantes. Então, como elas entenderem sem que a gente as invalide? Então, é difícil esse caminho. Mas depois que compreendem, segunda-feira mesmo, uma mãe falou no grupo, que tem o grupo de treinamento de habilidades para as famílias, nossa, eu devia ter feito esse curso em 2014. Talvez eu pudesse ter ajudado mais minha filha, depois que ela entendeu o conceito de validação, né? E o quanto ele aproxima e o quanto ele muda, realmente ajuda a mudar a vida. Mas, enfim. Uma coisa mais. Eu acho que quando estás com alguém com desregulação emocional, quando vocês estão com alguém com desregulação emocional, a melhor estratégia é a validação. É a única coisa que vai baixar a desregulação emocional. Sim? Então, é útil para mudar emoções também. Sim? Então, serve para tudo. Eu vou tirar foto de quem fala que eu falo bem português. Vou tirar foto disso, porque como... Quem sabe, quem quiser, claro, volta, se possível, né, o rosto para a gente poder tirar uma foto desse primeiro dia. Tá tão bonito, tá a casa cheia, se ajeitando nessa hora da noite. Muitas pessoas. Olha só que lindo. Você quer tirar fotos de todos? Vamos passar a cada... Sim. Vou tirar foto agora. Somos 100, um montão de pessoas. Um monte. Olha só que lindo. Ei, que delícia. Bem-vindo à família CEF. Coisa boa estarem com a gente. E hoje é o primeiro dia. Ainda tem amanhã e ainda tem a quinta-feira. Amanhã vai ser o dia de Mindfulness. A gente vai ter 2 palestras sobre Mindfulness. Um sobre Mindfulness e compaixão, com a Maria Eduarda Alencastro, e a outra, o movimento como auxílio para a regulação das emoções, Mindfulness em movimento, que é com a Angélica da Meta. E depois a gente vai sobre terapia de aceitação e compromisso para o estresse, que é o trabalho da Mariana de Lemburg, que está aqui. E na quinta-feira, a gente vai ter sobre terapia de aceitação e compromisso um protocolo de treinamento para terapeutas, depois terapia de aceitação com a Marta Ludwig, que está aqui também, depois a gente vai ver a terapia de aceitação e compromisso para situações de luto, com José Ignácio Gaetan, que está aqui também com a gente hoje. E, por fim, a gente vai ver sobre a psicoterapia analítica funcional, uma grande questão do vínculo terapêutico que trabalha com terapeuta e paciente. E é um pouquinho das contextuais, então, que a gente vai conversando. Muito obrigada a todos que estão aqui. Que coisa boa, né? A gente poder
Tá junto. As pessoas estão perguntando para acessar a gravação. Depois o YouTube tem um canal do CF, é só acessar lá no canal, quem quiser rever, tá bem? Até amanhã, então. A gente continua, amanhã às 8. A gente segue. Obrigada pela participação também. Adriana, Vanessa, Cláudia, muito obrigada por Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Vanessa, Claudia, Mara. Un beso. Gracias. Obrigada, Cláudia, Mara, a todos. Um abraço virtual. Abraço. Né? Tchau.